Olá, sejam muito bem-vindos. Bom, quando a gente pensa em Brasil, com essa imensidão de rios e um litoral que parece não ter fim, não é de se espantar que o país seja um verdadeiro paraíso para a pesca esportiva, né? Hoje a gente vai mergulhar fundo para descobrir quais são os 5 peixes que fazem uma pescaria virar uma história para contar a vida inteira. E olha, não é exagero. O Brasil está lá no topo da lista de qualquer pescador que sonha com peixes lendários. Seja nos rios da Amazônia ou no azul profundo do Atlântico, tem gente vindo de tudo que é canto do mundo para tentar a sorte por aqui. É exatamente essa a sensação que define o esporte. Esse relato aí de uma briga com um tarpon captura perfeitamente o que é isso. Adrenalina pura, um desafio gigante e, no fim, aquela glória. É uma batalha de força, de técnica e, claro, de muita paciência. Pois é, essa é a grande questão. O que faz um peixe ser um troféu de verdade? Não é só o tamanho, embora, vamos combinar, ele ajude bastante. É a força do bicho, a resistência, a dificuldade da briga e, claro, a beleza. O que fica mesmo na memória é a história daquele combate. Bom, então vamos lá, né? Chegou a hora da nossa contagem. Se preparem porque, para começar, a gente já vai com 2 titãs que são bem diferentes um do outro. De um lado, um gigante quase pré-histórico de água doce e do outro, um acrobata prateado dos mares. E em quinto lugar, o gigante da Amazônia, o pirarucu. Um dos maiores peixes de água doce do mundo. Pescar um desses é tipo voltar no tempo e encarar uma criatura de outra era, de verdade. E olha só os números dele, são de impressionar. Um exemplar que já é considerado troféu passa fácil dos 90 centímetros, mas a espécie pode chegar a inacreditáveis 250 quilos. É um monstro de rio, uma lenda viva da bacia amazônica. Mas o pirarucu não é só tamanho não. Ele tem uma característica muito única, que é a capacidade de respirar o ar da atmosfera. Isso ajuda ele a sobreviver em águas com pouco oxigênio, sabe? E por causa da pesca predatória que rolou muito no passado, hoje a pesca esportiva dele é super regulamentada, o que no fim das contas torna a captura de um desses um privilégio ainda maior. Subindo no nosso ranking, em quarto lugar a gente tem o tarpon, que muita gente conhece também como camurupim. Se o pirarucu é pura força bruta, o tarpon é performance, é um show de acrobacia. E os dados dele também não ficam para trás. Ele é encontrado ali no litoral do Nordeste, principalmente nos mangues e estuários. Um tarpon troféu passa tranquilo dos 50 quilos e pode até ultrapassar os 100. É um peixe de um porte realmente épico, que vai exigir um equipamento bem parrudo. A briga com um tarpon é um espetáculo, não tem outra palavra. Ele é famoso por aqueles saltos absurdos para fora d'água, balançando a cabeça com uma violência incrível para tentar cuspir o anzol. É uma luta que mistura adrenalina no talo com um show visual que, olha, é simplesmente inesquecível. Ok, agora a disputa começa a ficar séria de verdade. A gente entra no top 3 com 2 peixes que são considerados os reis dos seus domínios. Um deles governa os rios com sua coroa de ouro e o outro domina os mares com uma força que é difícil de comparar. E na terceira posição, uma verdadeira joia das nossas águas doces, o dourado. Um peixe que consegue combinar força, beleza e uma bravura que virou lenda. É, sem dúvida, um dos maiores desafios que um pescador pode encarar. E esse apelido não veio do nada, viu? Ele é conhecido como o Rei do Rio justamente pela sua dominância, pelo seu espírito de luta. Fisgar um dourado é como ganhar o respeito das corredeiras. Ele também é chamado de Tigre do Rio, famoso pela resistência e pelos saltos espetaculares para fora d'água. A boca dele é muito óssea, o que dificulta a fisgada. E aquela cor amarelo-ouro dele é deslumbrante. É uma verdadeira obra de arte da natureza. E na nossa vice-liderança, um ícone mundial da pesca oceânica, o magnífico marlin azul. Se o dourado é o rei do rio, o marlin azul é, sem a menor sombra de dúvida, o soberano do alto mar. Aqui a gente já está falando de números em outra escala. Encontrado ali na costa do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, um exemplar troféu pode passar dos 300 quilos. É um gigante que exige não só um equipamento super pesado, mas também um preparo físico absurdo do pescador. E um ponto importante, a pesca comercial dele é proibida no Brasil, o que valoriza ainda mais a prática esportiva consciente. Então a gente chega nesse duelo de reis. De um lado, o dourado, o rei do rio, que exige do pescador uma batalha de técnica, agilidade e muita precisão. Do outro, o marlin azul, o rei dos mares, onde o desafio é força bruta pura e resistência numa briga que pode durar horas. São, na verdade, 2 filosofias de pesca, 2 testes completamente diferentes.
E chegamos ao topo da nossa lista, o número 1. Ele não é o maior, nem necessariamente o mais forte de todos, mas ele é, com certeza, o peixe que melhor representa a alma da pesca esportiva aqui no Brasil. E o primeiro lugar vai para ele, o tucunaré. Sim, esse peixe que é incrivelmente popular e agressivo é considerado por muita gente o principal troféu das águas brasileiras. E esse título já diz tudo. O tucunaré é o nosso embaixador, pela combinação perfeita de voracidade, beleza e, principalmente, pela emoção pura que os ataques dele na superfície da água proporcionam. O que torna o tucunaré tão especial é a agressividade dele. Os ataques nas iscas de superfície são uma explosão, é muito visual. E com 15 espécies diferentes, como o amarelo, o azul e o gigante açu, ele oferece uma variedade enorme de desafios em represas, rios e lagos pelo Brasil inteiro. Ele é, sem dúvida, a principal estrela do nosso esporte. Bom, mas depois de toda essa adrenalina, é fundamental a gente falar de uma coisa: responsabilidade. A emoção de capturar um peixe desses vem junto com o dever de preservar esses tesouros para quem vier depois. É importante a gente entender o que significa pesca esportiva hoje. Na sua essência, ela é uma aliada da conservação. A prática do pesca e solte é o que garante que essas espécies magníficas continuem por aí povoando as nossas águas. E para fazer parte dessa conservação, o legado de um pescador consciente se baseia em 3 pilares simples. Primeiro, sempre ter a licença de pesca em dia. Segundo, respeitar o período de defeso, que é quando os peixes estão se reproduzindo. E o mais importante, praticar o pesque e solte, devolver a lenda para a água. Mas é crucial também a gente reconhecer que nem tudo é tão simples. Esse estudo, por exemplo, aponta para alguns conflitos socioambientais, como lá no Pará, onde os pescadores artesanais às vezes veem a pesca esportiva como uma ameaça, seja pela competição ou por práticas erradas de alguns. Isso só reforça a necessidade de um esporte praticado com muito respeito e diálogo com as comunidades locais. E para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. No fim das contas, o que é o verdadeiro troféu? É a foto com o peixe ou é a certeza de que depois de uma luta justa e bonita, aquela lenda viva foi devolvida para o seu lugar para continuar nadando e, quem sabe, um dia dar essa mesma emoção para outra pessoa? Fica aí a pergunta para a gente pensar.